a revolta popular massiva em Cuba, com milhares e milhares de pessoas indo às ruas de forma espontânea, protestando contra uma ditadura comunista brutal, desnuda a farsa da luta, da suposta luta pela democracia no Brasil, que é, né, a justificativa para derrubar o presidente Bolsonaro, que, segundo a esquerda, busca a implementação de algum tipo de ditadura. E essa mensagem é propagada pelos militantes de redação, os supostos jornalistas, que muitas vezes nem percebem o que estão fazendo, já que foram, né, instruídos desde a época da faculdade a ter o seu pensamento único socialista. Então, como é que essas pessoas que apoiam, e não só apoiam, mantiveram a ditadura cubana de pé, ajudaram a construir a ditadura venezuelana, que é exatamente o mesmo tipo de regime. Como é que essas pessoas podem estar lutando por algum tipo de democracia? Na cabeça delas, e isso não fica claro para a maioria do povo, né? Muita gente cai nessa, acaba caindo de ingênuo. Democracia é igual a socialismo. Só que como a gente vê em Cuba e a gente vê na Venezuela, socialismo é igual a ditadura. Então eles estão defendendo exatamente o inverso do que eles estão falando. Isso faz parte, né, de toda a tática comunista na história. Você fala em democracia, você fala em defesa dos pobres, em defesa do povo, e na verdade o que nós temos sempre é a implementação de uma ditadura brutal, onde não é que as coisas deram errado e aí as pessoas ficaram pobres. Não, o objetivo do regime é empobrecer toda a população para controlá-la. Essa é a técnica. Então, quando alguém fala que o projeto socialista na Venezuela não deu certo, não. Esse projeto deu 100% certo, porque transformou 96% da população em escravos do regime, que vão continuar, né, garantindo algum tipo de apoio em troca de um prato de comida ou até de menos, né, do que um prato de comida. Essa é a lógica, e é essa lógica que eles querem implementar no Brasil. Então, a narrativa cai por terra. Esses sujeitos que estão buscando, supostamente, né, a democracia brasileira, na verdade, eles buscam impor uma ditadura. E eles estão usando os instrumentos que eles desenvolveram ao longo do tempo, a infiltração em todas as instituições, para fazer exatamente isso, com a ajuda fundamental desses militantes de redação. O que está acontecendo em Cuba? Nós não temos todas as informações porque assim que os protestos iniciaram, o regime ditatorial desligou a internet na ilha. Mesmo assim, algumas pessoas têm telefone por satélite, conseguiram enviar algumas imagens e o bloqueio dificilmente é total, né? Algumas pessoas conseguem escapar desse bloqueio. Mas é que o que nós sabemos, né, o que eu levantei, até falando com amigos que são cubanos ou filhos, netos de cubanos, né, aqui em Miami há uma comunidade cubana muito grande, a situação é a pior possível. Muitos falaram até que é a pior da história, onde um surto, né, de coronavírus colapsou os hospitais, a falta de remédios, a falta de comida, né? Nunca teve muita comida na ilha, mas agora a falta é a maior da história, né? A falta de alimentos, a falta de tudo. A ilha depende de turismo, e o turismo não ocorre por conta do vírus. E basicamente as pessoas estão morrendo e o regime nega ajuda humanitária, porque não quer desfazer a falsa ideia, né, aí da consistência da medicina cubana. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão adoecendo e está faltando tudo. E isso produziu um protesto espontâneo contra o regime. E aí nós podemos ver algumas cenas, né, algumas poucas cenas que foram liberadas aí pela internet. Aparentemente, esse é o carro de um membro do Partido Comunista e as pessoas foram à frente do escritório do Partido Comunista numa das cidades
e viraram esse carro. E rapidamente já começou a repressão, né? Manifestações, né? Aqui uma imagem, parece que há sangue aqui nessa bandeira cubana e há pessoas em cima daquele carro que foi virado, né? Rapidamente, o ditador que tomou o poder depois dos 60 anos de ditadura de Chávez, né, dos irmãos Castro. Chávez é o filhotinho deles, que foi impor a mesma ditadura estilo cubana lá na Venezuela. Mas o Díaz-Canel foi para a TV prometer, né, aí mais violência contra os manifestantes. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. La revolución. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Os sujeitos estão há décadas, 6 décadas no poder, destruíram a ilha, produziram a morte de dezenas de milhares de pessoas, colocam qualquer opositor na cadeia e chamam, né, a si mesmos ainda de revolucionários. E ele está pedindo para todos os revolucionários, ou seja, todos os comunistas, todos aqueles que defendem a revolução, a irem para as ruas e atacar os manifestantes que estão querendo se ver livres desse regime opressor. Mas como nos chegamos até aqui? E aí, novamente, nós não podemos esquecer. Nós temos na América Latina uma operação conjunta de revolucionários que buscam a destruição completa do continente. O PT, PCdoB no Brasil, PSOL, faz parte desse movimento. E eles só não introduziram esse regime no Brasil de fato, conseguiram implementar completamente esse regime, porque no Brasil eles não tiveram os meios para fazer tal movimento. Não é que eles não querem. No caso brasileiro, a resposta é muito simples. Eles não conseguiram dominar o meio militar. O próprio Dirceu apareceu em entrevista recente dizendo que eles aprenderam com o erro. A primeira coisa que eles fariam ao controlar o poder executivo, que é o último que falta, porque outros institutos, outras instituições eles já controlam, seria reformar, né, a estrutura de poder das Forças Armadas. Durante os governos petistas, foi consolidado o poder chavista na Venezuela e se utilizou de verbas públicas brasileiras, do meu imposto, do seu imposto, para financiar esses governos através de obras, né, bancadas pelo BNDES e utilizando estruturas como a estrutura da Odebrecht, que construiu o metrô de Caracas, onde centenas de milhões de dólares foram desviados para o governo chavista. Nós já temos a implementação do regime dos sonhos deles em Cuba e na Venezuela. A Argentina caminha a passos largos. Na Bolívia se tentou uma contra-revolução que não teve sucesso. E agora nós temos, né, o Brasil como o grande alvo desse pessoal para construir uma ditadura nos mesmos moldes. Claro que no Brasil é muito mais difícil, né? É um país muito maior. Eles não têm controle ainda sobre os militares, eles não têm controle absoluto sobre todas as instituições, mas eles já infiltraram em várias instituições. Como nós observamos agora no governo com o Bolsonaro, que é o primeiro governo não alinhado à esquerda depois da Constituição de 88, e ele está sendo combatido por todos os lados, especialmente pelos militantes de redação, que representam esse establishment socialista. Mas não é só o PT, né? Tá aqui o Lula com o velho ditador, o irmão do Fidel Castro, né, o Raul Castro, e o novo ditador, o Miguel Díaz-Canel, que estava no vídeo prometendo sangue nas ruas contra as pessoas que querem simplesmente liberdade, que querem comida, que querem acesso às coisas. Vejam, o MST, que no Brasil aparece como um dos grupos
fazendo um movimento, né, pelo impeachment, que os militantes de redação chamam de democratas, está lá na ilha com a sua brigada do MST em Cuba dizendo que o governo convoca a população revolucionária a se insurgir nas ruas em defesa da revolução, contra essas manifestações de caráter contra-revolucionário na luta internacional contra o bloqueio. Ou seja, eles estão operando como uma milícia, como uma brigada a favor do ditador, a favor da ditadura. E é a mesma coisa que eles fazem no Brasil. É um braço armado da esquerda em busca da implementação de uma ditadura socialista. Mas não é só o PT, PCdoB, PSOL que opera dessa forma. Aqueles limpinhos do PSDB, como o Tucano FHC, é um dos principais responsáveis por esse mesmo movimento, pelo democídio do povo latino-americano nas mãos de ditadores comunistas, como Fidel Castro, como Chávez, e agora como o Díaz-Canel, como a ditadura argentina que vai se consolidando, como a ditadura boliviana. Quando Chávez foi retirado do poder pelos militares, no início dos anos 2000, o principal responsável por salvar Chávez foi exatamente Fernando Henrique Cardoso. E agora a gente vê, né, os liberais, entre aspas, os socialistinhas caviar, fazendo o mesmo movimento, apoiando esses sujeitos. Ou nós não tivemos aí o Kim Kataguiri, um tucaninho, né, um neo-tucaninho, falando: cadê os defensores da ditadura cubana para explicar isso? Onde estão os que exaltavam a vacina cubana que só existia na imaginação deles? Essa é a realidade, uma ilha que vive uma ditadura socialista que escraviza e mantém seu povo na miséria. Mas semana passada, esse mesmo Kim estava lá na Câmara, junto, olha aqui, ó, a amante, né, entre aspas, das listas lá da Odebrecht, a presidente do Partido dos Trabalhadores, junto com esse Kim Kataguiri, com o Nelto Caninho, pelo impeachment de Bolsonaro. E então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a inversão revolucionária. Aqueles que defendem um Brasil livre das garras desse tipo, né, de gente, está sendo chamado de antidemocrático e golpista. E esses defensores de ditadura estão sendo chamados de democratas. Por quem? Pelos militantes de redação. E aí, quando um jornalista é preso e apanha das forças, né, policiais do regime cubano, um silêncio se estabelece. Quando o presidente Bolsonaro vai lá e bate boca com o jornalista, ele é fascista, autoritário. Mas estão batendo em jornalistas, prendendo jornalistas em Cuba, como estão fazendo há décadas. E esses mesmos, né, militantes de redação, supostamente jornalistas, fazem cara de paisagem. Aí não há nenhuma, né, manifestação do perigo de uma ditadura no Brasil. Por quê? Porque são socialistas, então eles são bem intencionados. O regime cubano está assim por causa do bloqueio americano, por causa do capitalismo. Ou não foi implementado da maneira correta, mas aqui no Brasil nós vamos fazer da maneira correta. Vamos. Então, senhores, essa revolta popular que será basicamente, né, dissipada com prisões, com mortes, como sempre aconteceu na ilha, e as pessoas continuarão morrendo, continuarão passando fome, desnuda essa farsa chamada, né, de luta pela democracia no Brasil contra o opressor Bolsonaro. É essa democracia que esses ditadores querem implementar no Brasil.